tive acesso, senhores, à representação da Polícia Federal, que teve como consectário buscas e apreensões e prisões. Primeiramente, porque prisões preventivas não poderiam ocorrer, deputada Cloara. Não existem os requisitos da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Primeira coisa. Segundo, um inquérito totalmente ilegal levado adiante pelo Supremo Tribunal Federal. É o inquérito das fake news, que tramita há 5 anos e meio. O prazo de um inquérito, em regra, é 30 dias réu solto e 10 dias réu preso. Este inquérito, que é o inquérito do fim do mundo, que é levado adiante por um juiz e não por um delegado de polícia, avoca tudo o que lhe interessa. E avocou também uma teórica tentativa de golpe ocorrida há 2 anos atrás. O que nós temos, e eu tive acesso, conversas de militares criticando, falando. E aí entra uma questão muito simples, que qualquer estudante de direito de primeiro ano conhece. Para haver crime, não basta a intenção. Para haver crime, é preciso que o intercrime, o caminho do crime seja percorrido. Isso é óbvio, isso é pueril, isso é infantil. Todos deveríamos saber, ainda mais ministros do STF. E o que diz o caminho do crime que se estuda no primeiro ano de direito? Que existe a cogitação, preparação, execução e consumação. A fase da cogitação e preparação são impuníveis. Num discurso que pode desagradar a cúpula do Judiciário, o deputado estadual do Paraná, delegado Tito Baricello, proferiu palavras que certamente vão ecoar nos corredores do Supremo Tribunal Federal e possivelmente poderá despertar a fúria e o desconforto dos ministros. De forma ousada, ele invocou a sua imunidade parlamentar, embora hoje em dia pareça ser um escudo frágil e sem eficácia, para proclamar que a mais alta corte do país desrespeitou a própria Constituição ao estabelecer precedentes que permitem que criminosos mintam impunemente em processos criminais. De redes sociais e de jornais, a situação envolvendo o atual presidente americano Joe Biden e seu filho, que está sendo processado criminalmente por faltar à verdade em um processo judicial, que é o crime de perjúrio. Disse ele que nunca tinha usado drogas, para a compra de uma arma. Mas o que isso tem a ver com o Brasil, o que isso tem a ver com a sociedade, o que isso tem a ver com o Paraná, delegado Xerifão? Tudo. Porque aqui no Brasil, infelizmente, faltar com a verdade, mentir, trazer inverdades não é crime. As autoridades públicas aqui no Brasil podem ser enganadas. O engodo faz parte da persecução penal e do processo. Cansado estou, como delegado de polícia, ao ouvir o réu em seu interrogatório, serem trazidas mentiras, estratégias para desvirtuar a busca da verdade material. Quando nos Estados Unidos, faltar com a verdade é crime. Alguém vai me dizer que isso é o direito ao silêncio. Senhores, o direito ao silêncio está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, está previsto na Constituição americana e na Constituição de qualquer país democrático do mundo. Ficar em silêncio é uma coisa, mentir é outra coisa muito diferente. O problema é que não tem no Código Penal e no Código de Processo Penal e na Constituição Federal qualquer argumentação, qualquer menção ao direito de mentir. Mas como que no Brasil, então, se permite a mentira? Se permite a mentira em processos judiciais e na investigação por interpretação esdrúxula do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, delegado Xerifão? É isso mesmo. Por interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o direito ao silêncio, que é a inanição, que é a omissão, se materializou no direito de produzir inverdades. São coisas distintas, senhores. Qualquer país democrático tem o direito ao silêncio, mas não tem o direito de mentir. Por isso, precisamos modificar essa situação no Brasil. Infelizmente, essa questão é uma pauta federal, artigo 22, inciso 1º de nossa Carta Magna, que compete à União legislar sobre direito penal, motivo pelo qual estou montando um grupo de estudos, capitaneados pelo delegado Xerifão,
com juristas, com promotores, com juízes, se quiserem participar, para a confecção de um projeto federal, para colocarmos barreiras a este problema que existe em nosso país. Me digam vocês, o que tem a ver o direito ao silêncio com o direito de produzir mentiras? E o nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha, e levanto agora, nesse momento, minha imunidade parlamentar, formal e material, o Supremo Tribunal Federal, utilizando palavras difíceis, um linguajar técnico, diz que é permitido a produção do inverídico. Deputado Arruda, segundo o Supremo Tribunal Federal, é possível a produção do inverídico. Mentira, agora se chama produção do inverídico, porque querem enganar a população. E essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que rasgou a Constituição Federal, que rasgou o Código Penal, que rasgou o Código de Processo Penal. E hoje todas as persecuções penais no Brasil têm problemas. Eu tive problemas como delegado. Eu vou ouvir alguém, a pessoa tem o direito legal de mentir, de produzir uma situação fantasiosa. Vou ouvir uma mulher que é investigada, por exemplo, por matar o marido. Além do direito ao silêncio, o Supremo dá o direito dela mentir. E aí ela conta. Deputado Tito, Vossa Excelência passa a usar o horário do União Brasil. A mulher diz que o sócio estava ameaçando de morte o seu marido por falcatruas na empresa e assim por diante, e cria toda uma estratégia jurídica para no tribunal do júri depois dizer, veja bem, havia esse boletim de ocorrência feito pela mulher que trazia esta versão, que a polícia não conseguia investigar direito para levar à absolvição. Mentira! É a produção do inverídico, segundo o Supremo Tribunal Federal. O perjúrio tem que ser crime no Brasil. Estamos debatendo esse tema, este grupo de estudo está sendo formado, queremos produzir um projeto de lei, de forma direta, punindo criminalmente o perjúrio, ou então interpretando, sim, interpretando o direito ao silêncio para não abarcar, para não abranger o direito de mentir. Direito ao silêncio é uma coisa, o direito de mentir é outra. Para aqueles que não conseguem entender, eu vou desenhar. O Estado, ele fomenta condutas. O Estado, ele diz para a sociedade aquilo que é certo e que é errado. O Estado perpassa para a sociedade aquilo que nós desejamos. Então, imagine o Estado pai chegar para o filho que acabou de quebrar o vaso em casa. O filho quebra o vaso em casa e o pai pergunta, meu filho, quem quebrou o vaso? O direito ao silêncio é ele se omitir. O menino ou a menina diz, não sei, não quero falar, pai. Agora, este mesmo menino, essa mesma menina, dizer, olha, quem quebrou foi o vizinho, ou quem quebrou foi a empregada. Será que isso é uma conduta que se espera em uma sociedade? É mentira? E é isso que o Estado fomenta. Diz que é permitido a mentira por parte de criminosos. E isso atrapalha a persecução penal. Precisamos urgentemente modificar a legislação federal. Por isso, na omissão do Legislativo Federal, vamos então formar um grupo de estudos com juristas para trabalharmos esse tema que importa em muito para a persecução penal, que importa em muito para a sociedade, que leva à impunidade situações gravíssimas no tribunal do júri. A mentira não pode ser regra, o perjúrio tem que ser crime. Aqueles que tiverem conhecimento jurídico e tiverem interesse em participar do nosso grupo de estudos, coloco o nosso gabinete à disposição. São sementes plantadas, é uma gênese para acabarmos com o país da impunidade, para acabarmos com o país que a bandidagem se dá bem, para acabarmos com a triste realidade de réus tumultuarem o inquérito, tumultuarem o processo com versões que não são verdadeiras e não responderem depois por isso. A ousadia presente nas palavras do deputado deixa no ar a pergunta angustiante. Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão respeitar a fala do deputado? Ou, como sugere a triste realidade, serão incapazes de tolerar críticas e reagirão com retaliações, demonstrando a fragilidade da liberdade de expressão
investigação diante das esferas do poder mais elevadas? A incerteza paira no ar, enquanto a tensão entre parlamentares e a Suprema Corte atinge o novo patamar de confronto e desafio. Está 5 anos e meio. O prazo de um inquérito, em regra, é 30 dias réu solto e 10 dias réu preso. Este inquérito, que é o inquérito no fim do mundo, que é levado adiante por um juiz e não por um delegado de polícia, avoca tudo o que lhe interessa. E avocou também uma teórica tentativa de golpe ocorrida 2 anos atrás. O que nós temos, e eu tive acesso, conversas de militares criticando, falando. E aí entra uma questão muito simples, que qualquer estudante de direito de primeiro ano conhece. Para ver crime, não basta a intenção. Para ver crime, é preciso que o intercrimes, o caminho do crime seja percorrido. Isso é óbvio, isso é pueril, isso é infantil. Todos deveríamos saber, ainda mais ministros do STF. E o que diz o caminho do crime que se estuda no primeiro ano de direito? Que existe a cogitação, preparação, execução e consumação. A fase da cogitação e preparação são impuníveis. E esse foi o vídeo de hoje, gente, do Conta Tudo Ju Notícias. Se você já deixou seu like e também já deixou seu comentário, tá na hora de você compartilhar esse vídeo com o maior número de amigos e também em todos os grupos que você conhece, porque vamos fazer este canal crescer ainda mais. Conta tudo junto.